Estou aqui com Chuck, ou Chuck para nós brasileiros. Ele, Para vocês, o Chuck. ou para nós o Chuck, ele é norte-americano. Você nasceu aonde? Eu nasci numa cidade muito pequena ao lado de Filadélfia, que se chama Yeadon, mas digamos Filadélfia, em Pensilvânia. E deu para perceber que o Chuck fala português e fala muito bem. Obrigado. Quando foi a primeira vez que você foi para o Brasil? Eu fui para o Brasil a primeira vez em 82. E eu tive 3 meses de estudos de língua portuguesa antes e fui para o Rio de Janeiro em 82. E também sei que, claro, você foi para Bahia, Claro, você foi fui. para São Paulo, você também chegou aí para Cuiabá. Cuiabá, a primeira vez não, mas finalmente sim. Mas a primeira vez que fui para o Brasil, eu passei para Ouro Preto, para Belo Horizonte, para o Rio. Cheguei no Rio. Fui para Salvador. Fui para mim a minha terra preferida, São Luís do Maranhão. E também passei algum tempo lá em São Paulo. Então, como gosto muito do Brasil e como é um país enorme e muito variado, cada vez que voltei eu fiz o esforço para me informar através dos meus amigos brasileiros para viajar para os outros lugares. Então, assim, eu dei uma conferência em literatura em Cuiabá. Eu fui para o sul, para Recife, passei alguns dias em Olinda. Então, eu gosto do Brasil. E aqui nos Estados Unidos, o que você faz? Bom, profissionalmente, para comer, eu tenho um trabalho maravilhoso. Eu sou professor de literatura comparada. E nesse trabalho dou cursos sobre literatura, mas também eu faço estudos sobre as relações entre a escritora e as imagens visuais. Fora disso, eu faço fotografia, principalmente para exposições. Eu estou na beira de completar 3 anos de preparação de um livro de fotografias, principalmente da Argel. Argélia? Argélia. Argélia. Não, Argélia, não o país inteiro, mas a cidade Argel. E isso é uma reação, digamos, fotográfica para a minha presença lá 3 vezes em 3 anos. Mas como temos muitas relações mentais, visuais entre todos os lugares, eu incluí várias imagens também, não muitas, mas umas imagens do Brasil e de Nova York. Então, para mim, aliás, muito interessante para mim, porque eu não sabia da história, mas de fato há uma certa relação entre o Brasil e a Argélia. Por exemplo, o meu arquiteto preferido, recentemente falecido, Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, ele construiu vários prédios, vários edifícios em Argélia. E, de fato, eu fotografei um centro de apresentações que ele fez em Argel. E também eu fico muito fascinado pelo Memorial da América Latina em São Paulo. E fiz uma porção de fotos sobre o memorial. E também eu estava fazendo um estudo sobre o que eu chamo lugares públicos, public space, espaços públicos. E eu tive o prazer mesmo de conhecer o Emanuel Araújo. Por acaso estamos diante de uma obra dele que fica lá. E ele me convidou para fazer fotos da Pinacoteca de São Paulo. Porque quando eu fui lá, ele acabou de
ficar investido como diretor novo da Pinacoteca. Então, quando eu falei para ele que eu estava fazendo esse trabalho sobre lugares públicos de espaço, ele me falou: "Ah, Pinacoteca, isso é espaço público. Você está convidado." Então, eu fotografei desde o topo até todo lugar da Pinacoteca. E eu não conheço o lugar agora, mas os meus amigos brasileiros me falaram que as minhas fotos fazem parte de uma documentação, Um acervo histórico, porque a Pinacoteca já mudou muito. Então, agora o Emanuel ele saiu da Pinacoteca e ele dirige o Museu Afro-Brasil. E também eu tomei umas fotos lá, mas não uma grande documentação como eu fiz na Pinacoteca quando ele estava lá. Agora, uma pergunta. Quando você chegou no Brasil pela primeira vez, em 82, você veio com a cultura afro-americana. Claro. E você chegou no Brasil e você comparou. Qual foi a sua impressão comparando com o afro-brasileiro? Ou, desculpe, com o afro-americano? Bom, são coisas totalmente diferentes. Mas há relações, não só entre as duas culturas, mas, digamos, em termos de desenvolvimento de raízes. Por exemplo, eu diria que uma das músicas mais importantes no mundo é o jazz, que é a nossa música. Também uma das músicas mais importantes no mundo seria a música popular do Brasil, que também é, eu diria, uma coisa em reação às mesmas raízes. Então, há eu não sei, esse desenvolvimento de coisas culturais em música nos dois lugares. Também as pessoas nos dois lugares são muito orgulhosos de cultura. Eu diria, em 82, eu achei os norte-americanos mais politizados, mas também isso existia também no Brasil. Mas, para mim, somos ou irmãos ou primos. E qual é... você mencionou que o Brasil é um país grande. Tirando o Alasca, o Brasil acaba sendo até maior do que os Estados Unidos. Chuck, qual o estado ou qual o lugar que você mais se relacionou e que você, sempre que volta ao Brasil, você faz questão de regressar a esse lugar? Bom, eu diria para dois lugares. Primeiro, para São Paulo, porque eu tenho muitos bons amigos em São Paulo. Eles me ajudam muito com informações sobre o Brasil e simplesmente são meus amigos. Também eu tenho essa relação com o Rio de Janeiro. Eu tenho grandes amigos no Rio. Mas o lugar que prefiro, simplesmente em termos de ser um lugar, seria São Luís do Maranhão. Eu adoro. É muito bonito, faz muito, muito quente. E quando fui lá pela primeira vez, eu não me lembro quem, mas ou um amigo no Rio, ou um amigo na Bahia, um deles me falou: você, como está viajando bastante aqui, seria interessante você ir para São Luís, porque lá é um país diferente. Ou uma cidade diferente. Uma cidade, uma terra diferente. Uma terra diferente. Uma terra diferente, não um país, desculpe. E quando eu cheguei lá, eu, por acaso, conheci eu acho o nome dele é José Nascimento Moraes Filho. Não me lembro, mas ele era, eu não sei, mas eu acho que ele já faleceu, porque ele já era muito velho. Mas ele era folclorista e escritor. E naquela altura eu estava preparando meus estudos em português, porque eu sou doutorado em português e espanhol, se bem que eu não falo espanhol. Mas e ele
pegando interesse no que eu estava fazendo, ele me falou, você tem que conhecer uma escritora nossa. E essa escritora é Maria Firmina dos Reis, que... Eu não me lembro dessas coisas, porque faz muito tempo que eu já não estudei isso, mas eu acho que ela escreveu por volta das 1850, por aí, durante a escravidão. A escravidão. E este romance... como é o nome do romance? Eu não me lembro de tudo isso. Mas é um romance que foi transformado numa telenovela que não tem nada a ver com Úrsula. Então, ele me levou para a biblioteca e me mostrou o livro Úrsula, que de fato não é um livro muito interessante, mas dentro desse livro fica trabalhada a ideia de o que é que ser uma pessoa afro-americana ou afro-brasileira. E é uma coisa magnífica, muito interessante. E eu me lembro, eu fui para a biblioteca e eu tive que ter uma cópia do livro. Então, eu roubei o livro. E quando voltei para... Nós, no Brasil, diríamos, você tomou emprestado. Assim, não, mas realmente eu emprestei. Porque quando eu voltei para a minha universidade, eu fotocopiei o livro e depois eu mandei de volta o livro beijo para a biblioteca. Mas eu tive que ter este livro. Então, para mim, ter esse livro, de fato, deu certo, porque eu incorporei um capítulo sobre esse livro na minha tese de doutoramento. E também eu fiquei em contato com uma escritora carioca, Luísa Lobo. E ela era contista, eu acho que ela virou para escrever romances. E por causa do meu interesse no livro, ela relançou uma nova edição de Úrsula, que foi publicada com uma introdução que eu escrevi. Oh, muito bem. Sim, e depois disso, não é um livro muito, muito conhecido, mas depois dessa, eu acho, ou segunda ou terceira edição, depois os japoneses tomaram interesse e eles publicaram um livro, não com minha introdução, mas isto é que todas essas coisas aconteceram porque eu fui para São Luís do Maranhão. E também vou contar mais uma história de São Luís do Maranhão. Eu falava português, mas evidentemente eu não conheço todas as palavras, né? E as pessoas em São Luís me falaram que eu tive que comer um prato maravilhoso. Então, eu disse o que é, e nem me lembro o nome. Como é chitlins? Isso é, intestinos. Intestinos. Sim, mas... Tripas. Tripas. Mas eu detesto tripas. E meu pai adorava, mas a minha mãe não aguentava. Então, a minha mãe nunca preparava em casa. E então, eu fui lá e eles me ofereceram tripas. E quando eu dei conta de o que era, ele me disse, bom, como visitante, eu tenho que comer. E eu comi pela única vez da minha vida tripas e detesto. Mas eu comi, disse que era maravilhoso, que gostei muito. E coisas desse tipo me aconteceram lá em São Luís. Em São Luís. Uma comida brasileira. Qualquer. Comer, muqueca. Gosto muito de acarajé, que de fato é africano, mas eu adoro acarajé. Mas qualquer comida, feijão. Para mim, entre todas as coisas incríveis de comida brasileira, para mim a coisa mais interessante era farofa. Gosto muito de farofa. Uma bebida. Claro, caipirinha. Uma sobremesa. Não gosto muito de sobremesa. Agora, por último, eu vou te dar duas opções. No Rio de Janeiro, um time de futebol. Flamengo.
E em São Paulo, um time de futebol? A nação corintiana. Esse foi o Chuck falando com exclusividade para o site Afropress. Muito obrigado. Obrigado a você. Que prazer.